Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, dando início ao culto de adoração a Deus, de ensino da palavra e de oração. Irmão Josafá, ora ao Senhor. Paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Oremos. Senhor e eterno Deus, Pai de poder e Pai de glória, Senhor, entramos na Tua presença em oração, Pai querido, Senhor eterno, Pai. Senhor, que Tu possas visitar a cada um que entrou por essas portas nesta noite, Senhor. Pai, se porventura entrou alguém angustiado nesta noite, Tu tens o poder de reverter essa situação. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor eterno, Pai. Oh, Jesus, capacita, Pai querido, Senhor, os Teus filhos, meu Senhor. Aviva a obra, Pai querido, Senhor eterno, meu Deus. Visita ao Senhor. Visita a nossa nação, meu Pai querido, Senhor eterno, esta pandemia terrível, meu Senhor. Mas nós sabemos que Tu está no controle de todas as coisas, Pai. Visita o nosso presidente. Visita, Pai querido, Senhor eterno, os nossos governantes, meu Senhor. Pai, é no Teu nome, Senhor eterno, Pai. Joga por terra, Pai querido, Senhor eterno, esta pandemia. Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Repreenda também, Senhor eterno, toda a força oculta, Pai querido, Senhor eterno, que tenta contra a Tua igreja, meu Senhor. Pai, seja repreendido em nome de Jesus, Pai querido, Senhor eterno, que Tu possas a cada dia alegrar os nossos corações, as nossas vidas, Pai querido, Senhor. Sede conosco, Pai. Essa oração que nós fazemos, meu Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tome assento, queridos. Tome assento. Vamos cantar ao Senhor. Rafael? Oh, meu filho, Deus abençoe. É bem-vindo, viu? Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos cantar, missionário André? Cante aqui. Gilberto está ali com apóstolos. Deus abençoe, Giba. Cacá, Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Cacá, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 526? Vamos. Aquele tom. 526. Então, minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então, hoje nós vamos cantar inteiro. Nós vamos começar pelo coro? Então, vamos lá. Então, minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes
que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, o lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu.
Tá triste? Na rua não gosto de gente chora, não. Nossa, tá ficando mudo aqui, eu não gosto de ficar mudo assim. Com tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. São belos hinos da nossa harpa cristã. Queridos, mais uma vez fiquemos em pé, vamos ler o texto sagrado? Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 12. Hoje eu pensei que os irmãos não estavam no telão, porque esse daí está desligado, né? Dá para ligar aí, Gilberto? Dá, né? Isso. Mas nossos irmãos estão ali, graças a Deus. Deus abençoe aos irmãos que estão em casa, participando deste culto online. Deus abençoe a cada um dos irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 12, eu lerei, os irmãos somente acompanhem a leitura. O texto sagrado diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do vosso amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez, Senhor, a graça, a direção e a orientação do Teu bom Espírito, Senhor, para que possamos juntos nos alimentar da Tua palavra. Espírito Santo, nos orienta, nos guia, fala conosco, fala com os irmãos que estão em casa, onde chegar, meu Senhor, a mensagem da Tua palavra nesta noite. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença. Nos orienta, nos guia, nos conforta, nos exorta, nos edifica através da Tua palavra. Que a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia nos cubra neste momento, para que juntos nós possamos aprender, Senhor Jesus, aos Teus pés, e no Teu nome mesmo, Senhor, nós oramos e Te damos graças. Amém, amém. Tome assento, queridos. A nossa conversa com os irmãos é breve nesta noite. E antes de meditar na palavra, eu já gostaria de desejar a todos os irmãos presentes em casa boas festas. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus vos dê um Natal de paz e um ano novo diferente para melhor. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. É um prazer poder congregar com os irmãos nessa noite. Rafael é filho da irmã Edna. Fica em pé, Rafael.
Tem gente que não te conhece. Isso. Rafael já estudou aqui com a gente alguns cultos. Eu me lembro que nós ministramos sobre o arrebatamento da igreja, né? A teologia do final das coisas, e Rafael nos prestigiou. É esse moço de Deus aí. Meu filho, você é bem-vindo a essa casa, viu? Transmita as nossas felicitações à sua família, que vocês passem um Natal muito abençoado e que o ano novo seja um ano repleto de bênção na sua vida e na vida da sua família. Amém? Amém, igreja? É bem-vindo, Rafael, ao nosso meio. Digam bem-vindo. Deus abençoe, meu filho. Obrigado, viu? Meus irmãos, este texto me chamou mais uma vez a atenção. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, no verso 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Repita essa expressão, diga coisas melhores. E ele diz assim, coisas que acompanham a salvação. Diga assim, coisas que acompanham a salvação. Isso, mas de vós, ó amados, mas de vocês, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que pertencem à salvação. Porque existem coisas que não pertencem à salvação. Isso está muito claro quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Ele diz assim, portanto, despojai-vos de toda ira, despojai-vos de toda cólera, de toda raiva, de toda malícia, porque esses tipos de coisa não pertencem à salvação. Né? Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, aos Gálatas capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne, porque as obras da carne são. Obras da carne não pertencem à salvação. Não pertencem. Vamos ler o texto? Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Eu nem anotei esse texto, mas me subiu ao coração. Gálatas capítulo 5, verso 20. Culto de doutrina é culto de ensino, é o culto que nós vamos com muita calma, falando e ensinando a palavra do Senhor para todos nós. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 20, diz assim, a partir do verso 19, Paulo escrevendo diz assim, porque as obras da carne, elas aparecem, quando ele diz aí são manifestas, é porque ele está dizendo, porque as obras da carne se manifestam, elas aparecem uma hora ou outra. Ele diz, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, emulação é competição, né? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Coisas semelhantes a estas. Ou seja, há aqui e em outros lugares de correlação no texto que falam a respeito de coisas que não pertencem à salvação. Coisas que não devem existir na nossa vida. Coisas que não pertencem à salvação. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim, mas de vocês, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham ou coisas que pertencem à salvação. Irmãos, a carta aos Hebreus, para nós fazermos uma introdução rápida, a carta aos Hebreus mostra sempre o que é melhor, o que é superior. Né? No capítulo 1 e no capítulo 2, diz que Cristo é melhor, ou Cristo é superior aos anjos. Capítulo 3 nos mostra que Cristo é melhor, é superior a Moisés. No capítulo 4, Cristo é melhor ou é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. No capítulo 7, o sacerdócio de Cristo é melhor, é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. No capítulo 8, Cristo é mediador de um pacto melhor, porque o pacto de Cristo é um pacto eterno, é melhor. E no capítulo 9, o escritor aos Hebreus diz que o sacrifício de Cristo, ou o sacrifício que Cristo fez, é melhor, é superior aos sacrifícios do santuário. Está falando lá do templo, ou até do santuário, do tabernáculo, porque o sacrifício que Cristo fez é um sacrifício único,
ou um sacrifício vicário, um sacrifício perfeito. Então, a carta aos Hebreus fala sempre que há uma aliança melhor, há um pacto melhor, há um sacerdócio melhor. Então, irmãos, prestem atenção numa coisa, nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, se a carta escrita aos Hebreus fala de melhor, superior, é óbvio, irmãos, que também há de se esperar que nós, como servos do Senhor, como servos de Cristo, nós sejamos melhores. Sejamos melhores. Sejamos melhores, façamos melhor, pensemos com a mente de Cristo, pensemos melhor, hajamos de forma melhor, agir melhor. Diga isso para que nós possamos gravar. Diga assim: ser melhor, fazer melhor, pensar melhor, agir melhor e tratar melhor. É isso. Até porque, irmãos, o nosso Deus, ele também é Deus de coisas melhores. Vou repetir, o nosso Deus é Deus de coisas melhores. Jeremias capítulo 33, verso 3, a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo que ele é Deus de coisas grandes e firmes. Clama a mim, eu respondo para você, e anuncio a você coisas grandes e firmes, ou seja, coisas melhores. Eu quero ministrar sobre a vida dos irmãos, sobre as nossas vidas aqui nesta noite, sobre a vida dos irmãos que estão em casa. Coisas grandes e firmes, coisas melhores da parte de Deus. Mas que nós também pensemos melhor, possamos agir de forma melhor, possamos tratar as pessoas de forma melhor, fazer o que nós fazemos para Deus, para a nossa família, para o nosso próximo, fazer sempre pensando no melhor. E fazer melhor, não? Nesse capítulo 6 aqui, o escritor, ele estranha, irmão, e até se incomoda. Depois leia em casa esse capítulo 6, com muita tranquilidade. Eu não tenho tempo para dissecar aqui, mas nesse capítulo 6, o escritor aos Hebreus, ele estranha, e ele até se incomoda com os crentes hebreus, porque ao invés deles progredirem na fé, crescerem na graça, melhorarem, amadurecerem, eles entraram aqui pelo caminho do retrocesso. Se você ler o capítulo 6, se nós lemos o capítulo 6, irmão Eliel, nós vamos notar o escritor aos Hebreus falando isso, né? Falando isso. E até de forma estranha, porque aqueles crentes entraram pelo caminho do retrocesso. Eles estavam, ao invés de progredir, estavam regredindo. Começaram a regredir, começaram a voltar atrás, recuaram, né? O texto diz que eles, pelo tempo, deviam ser mestres, deviam ser ensinadores, professores, mas ainda eles eram imaturos. Eram nanicos na fé. É isso que o texto aqui no início do capítulo 6 diz. Ao invés de eles serem mestres, ensinadores, pelo tempo que eles tinham, eles ainda eram imaturos, né? Queriam leite ao invés de alimento sólido. Queriam leite ao invés de alimento sólido. Irmãos, nós fomos chamados para ser melhores. Nós fomos chamados para ser melhores. No mundo nós éramos piores, mas a graça de Deus e o Deus da graça nos chamou para ser melhores. Nós temos que melhorar. Diga isso, diga assim, nós temos que melhorar. Nós fomos chamados, irmãos, para ser maduros. Nós fomos chamados para ser experientes, para tratar melhor, para pensar melhor. Vai aqui, eu vou só dar um exemplo, o exemplo de José no Egito. José no Egito era escravo, estava preso, mas ele era o melhor. O melhor, na casa de Potifar ele foi o melhor. Lá na prisão, preso injustamente, por injúria, calúnia e difamação, ele foi o melhor preso. E depois ele foi o melhor administrador, quando ele estava no governo do Egito.
Então Deus nos chamou, irmãos, para ser melhor, para sermos melhores. E ser melhor aqui significa amadurecer. Significa, irmãos daqui, irmãos em casa, ser melhor significa nós entrarmos pelo caminho da experiência, sermos mais experientes. É isso que o escritor aos Hebreus está estranhando. Ele diz assim, irmãos, vocês que já deviam ter maior experiência, ser maduros em algumas situações, em alguns assuntos, e quiçá no evangelho, vocês estão retrocedendo, vocês estão voltando atrás, vocês estão negando a fé. Ele estranha essa situação, né? Irmãos, eu estava lendo esse texto e o Senhor falou ao meu coração que é tempo de descer do colo. É tempo de descer do colo, é tempo de nós sermos maduros. Maduros, é isso que o texto está nos ensinando aqui, irmão Josafá. Mas tem gente que ainda quer colo. É tempo de descer, diga assim, é tempo de descer do colo. Irmãos, é tempo de nós crescermos, é tempo de amadurecer, é tempo de buscar a Deus, e buscar coisas novas, não somente buscar a Deus, mas buscar coisas novas da parte de Deus. Eu quero ministrar essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Deus tem coisa nova, irmão. Deus tem coisas novas, coisas melhores para as nossas vidas, louvado seja Deus. Deus tem coisa melhor. Muitas vezes nós ficamos no raso, no superficial, né? Naquela oração rasa, naquela oração rasteira, e não buscamos ao Senhor com intensidade. Ficamos no raso da palavra, quando Deus quer que nós nos aprofundemos na busca, porque Deus tem coisas melhores para nós, glória a Deus. Ele disse coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Então é tempo de descer do colo, é tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar coisas novas da parte de Deus, é tempo de buscar novos dons, é tempo de buscar novas ferramentas, não é tempo de regredir, irmãos. Não é tempo de regredir, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de voltar atrás. Tem gente regredindo. Não é tempo de regredir, Jesus está voltando, glória a Deus, não é tempo de regredir. Tem gente querendo colo ainda, E por quê, pastor? Porque se recusa a melhorar, se recusa a crescer. O texto diz aqui que eles estavam regredindo porque eles eram negligentes em ouvir, né? Alguém outro dia disse para mim, pastor, as pessoas só ouvem o que querem ouvir. Mas o crente não pode ser assim, porque nós pensamos de forma diferente. Nós pensamos melhor. Nós não podemos ouvir somente o que nós queremos ouvir. Nós temos que ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, que nos faz melhor. Vocês estão entendendo, irmão? O que nos faz melhor na presença do Senhor. Porque um dia o Senhor disse para Israel assim, melhorai os vossos caminhos diante de mim, diz o Senhor. Então eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Nós temos que sair daqui da casa de Deus e desse culto nessa noite, nós temos que sair melhores. E amanhã tratar melhor, e quando chegar em casa tratar melhor. É assim, é isso que esse texto está nos ensinando. Nós não podemos regredir, né? O texto é muito claro, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de regredir, não é tempo de ser negligente para ouvir. Irmãos, quem não desce do colo não cresce. Diga assim, quem não desce do colo não cresce. Quem não desce do colo, irmão, imagina o seu filho, se você por toda a vida carregasse no colo, não aprendia a andar, Gilberto, não aprendia. Não é verdade? Quem não desce do colo não aprende. Quem não desce do colo não amadurece, não desenvolve experiência com Deus, não desenvolve experiência na vida. Então, desça do colo e ande. Glória a Deus. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Nós precisamos amadurecer, nós precisamos melhorar. Não é? Saia do leite, melhore. Saia do leite. Não é, irmão Paulinho, irmã Maria? Vamos sair do leite. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, vocês ainda querem leite? Vocês já deviam estar comendo comida sólida.
Comida sólida. Aquilo que, como é que diz o nordestino, irmão? Tutano. Tutano. Tem gente ainda querendo leitinho, irmão. Leitinho. Não, para com isso. Nós precisamos de alimento sólido. E alimento sólido, a Bíblia está dizendo, é para os melhores. Para aqueles que melhoram. Louvado seja Deus que nos fortalece. Então, irmãos, não somente o Evangelho, mas a vida precisa nos ensinar. A vida, não é? No verso 14 diz que é para os perfeitos, os melhores, aqueles que melhoram. Né? Verso 13 diz que é para os experimentados, experimentado aqui é maduro, o alimento sólido. Olhe para cá, o que é que nós queremos? Leitinho ou alimento sólido? O que é que você quer, irmão? Alimento sólido ou leite? O que é melhor, hein? O melhor depende de nós. Né? Quando chega o novo convertido, a gente vai dar o quê, irmão Eliel? O leite. Vai ensinar, né, irmão Josafá? Mas irmãos que já estão há tempo, nós temos que aguentar o alimento sólido. É o tutano da palavra, que nos fortalece. Né? Nada de... outro dia disseram para mim assim, eu não sei com quem eu estava conversando, mas a pessoa brincando falou assim, ó, quem fala mimimi é gato gago. Né? Mimimi é para gato gago, irmão. Isso, diga para quem está perto de você, mimimi é para gato gago. Não é tempo de mimimi, não, irmão. Não é tempo disso. É tempo de nós buscarmos experiência nova com Deus, coisas melhores. Eu quero ministrar da parte de Deus coisas melhores para a tua vida, para a nossa família, para a igreja de Deus, um tempo melhor. Mas nós precisamos buscar, irmão, o Senhor tem coisa grande, o Senhor tem coisa firme, o Senhor quer que eu melhore, eu quero melhorar. E aí lá vem o tutano, Giba, palavra que nos fortalece, nos motiva, nos joga para cima na presença de Deus. Não é viver como pintinho, irmão, é viver como águia, glória ao nome do Senhor. Mimimi é para gato gago. Essa acho que foi boa, né? Mas é isso, né? Irmãos, olhem para cá. Deus investiu a vida, Deus investiu a salvação, Deus investiu a graça, Deus investiu dons do seu Espírito Santo em nós. Para quê? Para que nós sejamos melhores, experimentados, perfeitos em Cristo. Olhem um exemplo. Os discípulos que o Senhor chamou eram homens complicados. Já leram a história? Pedro era um homem complicado, bravo, né? 2 dos discípulos queriam posição, brigavam por posição, e assim essa era a igreja que Jesus pastoreava. E olha que o pastor era Jesus, hein? Né, irmão Ney? O pastor era Jesus, mas eram homens complicados. No início, mas estes homens melhoraram. Não é verdade? Alguns escreveram o evangelho, Pedro escreveu 2 cartas, ajudou Marcos a escrever o evangelho, né? João também escreveu o evangelho e as suas cartas, mas começaram complicados, mas melhoraram. Né? Paulo também, um homem que começou complicado, um homem duro, né? O Senhor chegou a dizer para ele, não recalcitre contra os meus aguilhões, ou seja, em outras palavras, não seja teimoso, não queira dar murro em ponta de faca, o Senhor falou para ele no caminho de Damasco. Mas esse homem melhorou. Lá no final, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Olha aqui, melhorou ou não melhorou, irmão? Melhorou, né? Pergunta para nós nessa noite, você está melhorando? Nós estamos melhorando, irmão? Este ano melhorou você espiritualmente? Estão prestando atenção? Esse ano nos melhorou espiritualmente? Melhorou você como ser humano? Esse ano melhorou você? Esse ano nos melhorou como ser humano? Esse ano nos melhorou como pessoa?
Será que esse ano melhorou a nossa relação, nosso relacionamento com Deus? Esse ano melhorou a nossa relação com a igreja, com os irmãos, com a família de Deus? Melhorou o nosso relacionamento em casa? Não é? Esse ano melhorou? Nós estamos terminando o ano, isso daqui, irmão, é para nós, é para nossa autoavaliação. Esse ano nos melhorou? Pense aí, não responda para mim. Mas esse ano nos melhorou? Eu sei que esse ano melhorou muita gente, mas também trouxe à tona o sentimento verdadeiro de muita gente esse ano, né? Mas o escritor aos Hebreus está dizendo assim: mas de vocês, irmãos, nós esperamos coisas melhores, coisas que pertencem à salvação, coisas que pertencem à salvação. Pergunta: você melhorou como crente? Será que nós melhoramos como crente em Deus esse ano? Né? Ou regredimos? Ou estamos querendo colo? Será que tem alguém ainda querendo colo? Não, né? Olha aí, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Nós não podemos regredir, nós temos que melhorar, nós temos que avançar. Hebreus 10, 38 e 39, o texto diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora veja o que o autor, o escritor diz: mas nós não somos daqueles que recuam. Vamos repetir essa expressão? Diga assim: mas nós não somos daqueles que recuam. Glória a Deus, nós somos daqueles que avançam. Olha que texto lindo: mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação ou para o ganho da alma. É aquele que melhora, irmão, que está buscando melhorar, né? Ou eu preciso hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É isto, né? Quem recua espiritualmente está piorando. Está piorando. E nesse inteirinho é que o escritor aos Hebreus diz no verso 9: mas de vocês, ó amados, esperamos coisas. Que coisas são essas? Alguém pode falar assim: coisa é coisa, né? Coisa é coisa. Quando você não sabe exatamente o que é algo, você diz assim: isso aí é uma coisa. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: fulano coisou. Que coisa? Está coisado, né? Não está exatamente definido. Mas aqui no texto, irmão, quando o autor diz assim: mas de vocês, ó amados, esperamos coisas melhores, a palavra coisa aqui significa atitude. Mas de vocês, irmãos, nós esperamos atitudes melhores. O texto está falando comigo, conosco, com os irmãos em casa, né? Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, ou sejam, atitudes melhores. Os professores hoje, Cacá, diriam evidências melhores, né? Comprovações, coisas melhores, atitudes melhores, né? E atitudes que pertencem à salvação, que acompanham a salvação, né? E ele destaca aqui, para nós irmos caminhando para o final, algumas coisas melhores, algumas evidências na vida que acompanham a salvação. Irmãos, mesmo não sendo muito aconselhável, todo ser humano ele tem a expectativa em seres humanos. Sim ou não? Tem, né? Por exemplo, quando eu leio esse texto, eu me lembro que todos nós, quando olhamos uns para os outros, ninguém espera de um irmão algo ruim. Não, irmão Josafá, não, irmão Eliel. Eu olho para os irmãos e espero, né? Se eu respeito, eu espero. Se eu amo, eu espero. Amabilidade, amor. Por isso que o escritor diz: mas de vocês, irmão, esperamos atitudes melhores. Atitudes que acompanham uma vida de salvo, acompanham a salvação. Mas nós temos, ainda que não seja muito salutar, muito aconselhável, todo ser humano tem expectativa no ser humano. Por isso que o autor ele está dizendo: mas nós esperamos de vocês, né? Então, aqui, a expectativa do escritor, e que denota também
entre aspas, a expectativa de Deus, é que nós evidenciemos na nossa vida coisas melhores. Vamos aprender isso? Diga-se, evidenciar na nossa vida coisas melhores, atitudes melhores. Diga assim, atitudes que demonstrem que somos salvos e agimos como salvos. É isso que o texto está dizendo, de forma muito simples. Coisas melhores, coisas que pertencem à salvação, coisas úteis, né? Coisas mais aproveitáveis, mais vantajosas, mais excelentes. E eu destaquei aqui do texto pelo menos 3. Verso 10, olha o que diz o verso 10. Porque Deus não é injusto, claro. Deus não é injusto a ponto de se esquecer da vossa obra. Deus não esquece do que nós fazemos. E do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, não falastes, mostrastes, aí é ação, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O que é que o escritor está querendo dizer? Uma evidência clara da salvação e na vida do salvo é servir aos santos. Servir aos santos. Muita gente quer ser servido, mas no reino de Deus, irmãos, coisa melhor é servir. Servir. No reino de Deus, o que é melhor não é ser servido, é servir. O texto está dizendo isso. Né? Coisas que acompanham a salvação, servir. Tem muita gente que quer ser servido, quer ser servido, quer ser servido. Não, nós temos que servir, queridos. Não ser servido. O Senhor Jesus, ele disse assim, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender. Né? Eu me lembro que Jesus, na última noite, que ele estava para ser crucificado, ele estava para passar por toda aquela situação que ele passou, mas o que ele ensinou? O que foi que ele ensinou para os irmãos? Ele ensinou que nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos servir uns aos outros. E ele deu um exemplo disso, lavando os pés dos irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então, o que é que o texto está nos ensinando? Que é melhor. Coisa que acompanha a salvação é servir. Diga assim, coisa que acompanha a salvação é servir. Né? E o texto está dizendo aqui, servir aos santos. A palavra servir aqui, ela vem do grego diaconel. Diaconel é atender às necessidades, ministrar. Sabe o que é servir? Servir aqui, a palavra servir aqui, é aliviar as necessidades de alguém recolhendo donativos. Está falando da assistência social, de aliviar as necessidades das pessoas que precisam. Isso é servir. Isso é servir. A palavra servir aqui, servir aos santos, é cuidar, né? Caracteriza o ofício diaconal, não somente, irmão, de um diácono, de um oficial, mas o diaconato, ele cabe a todo crente, a todos nós, a cada crente. Diga assim, coisa melhor, coisa que acompanha a salvação, é servir. Servir, irmão, servir é coisa que pertence à vida do crente salvo. Né? E se desdobra aqui em servir a Deus, diga assim, servir, é servir a Deus. Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria. Servir a Jesus, João 12, 26, se alguém me servir, Jesus disse, meu Pai o honrará. Gálatas capítulo 5, verso 13, olha que bonito esse texto, diz assim, servir-vos uns aos outros pelo amor, servir-vos uns aos outros pelo amor. Efésios 6 e 7 diz assim, servindo de boa vontade. Repita essa expressão, irmão, diga assim, servindo de boa vontade.
como ao Senhor, diga. Quer dizer, não é servir empurrado, não é servir emburrado, de má vontade, relaxadamente, não é servir de boa vontade. De boa vontade, porque servir, irmão, servir é algo que acompanha, que pertence à salvação, que pertence automaticamente à vida dos salvos, às nossas vidas. Efésios capítulo 6 e verso 6, isso aqui é sensacional esse texto. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó, não servindo à vista, como para agradar as pessoas. É aquele que quer ser notado, aquele que quer ser visto. Paulo diz, isso não funciona no reino de Deus. Não servindo à vista para agradar as pessoas, não. É servir com sinceridade, né? Mas Atos capítulo 20, verso 19, diz assim, servindo ao Senhor com toda humildade. Que texto lindo esse, né? Serviço cristão. Ser útil aos santos, a igreja é coisa que acompanha a salvação, é evidência da salvação. Olhe para cá, quem não vive para servir, não serve para viver. Já foi dito isso. Vamos repetir? Diga assim, quem não vive para servir, não serve para viver. É muito forte isso, mas é o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Coisas que acompanham a salvação, serviço, servir a Deus, servir aos irmãos, servir ao reino, servir às pessoas, não somente a irmandade, irmão, mas servir, ser útil, né? A segunda coisa que acompanha a salvação, o texto deixa claro para nós, diga assim, completa certeza da esperança. Verso 11, mas desejamos que cada um de vocês mostre, não fale, mas mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Completa certeza da esperança aqui significa perseverar até o fim. Perseverar até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que diz o texto. Né? Não, o que o texto está dizendo aí, completa certeza da esperança, algo que acompanha a salvação, evidência da salvação, coisa melhor, é não desistir da esperança. Diga assim, não desistir da esperança. Esperança é expectativa positiva de futuro, irmão. Esperança é virtude teológica, 1 de Coríntios capítulo 13, né? A fé, a esperança e o amor. Esperança é virtude teologal, é virtude teológica, né? Esperança. A Bíblia diz que esperança é a âncora da alma. Esperança é a âncora da alma, né? Quem tem esperança tem motivação. Você tem esperança, irmão? Tem esperança? Aí em casa, tem esperança? Tem esperança, irmão? Glória ao nome do Senhor. O escritor aqui fala que algo que evidencia a salvação, que acompanha a salvação, é a completa certeza da esperança. Completa, plena certeza da esperança. É o que a igreja tem, é o que nós temos e que temos que cuidar. Porque o inimigo vive, o diabo vive querendo tirar a esperança. E esse é o momento crucial para a igreja, para nós demonstrarmos a nossa completa certeza da esperança. Se ficarmos ou se partirmos. Quem tem esperança tem motivação. Não perca a esperança, irmão. Irmãos aqui, irmãos de casa, onde chegar essa mensagem, não percam a esperança. Glória ao nome do Senhor. Não percam a esperança, porque a esperança é coisa que pertence ao salvo, é coisa que evidencia a salvação, é coisa que pertence à salvação, é coisa melhor. Mas de vocês, amados, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Crente salvo não perde a esperança. Crente salvo não perde. Verso 15 diz aí que quem tem esperança alcança a promessa. Olha o versículo 15, que lindo. E assim esperando com paciência, só que também é esperar com paciência. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Está falando dos heróis da fé, né? Quem tem esperança, repita isso, diga assim, quem tem esperança, diga quem tem esperança, alcança a promessa.
Olhe para cá, irmão, quero ministrar essa palavra de Deus para a tua vida. Se você tem esperança, guarde a esperança, porque você, eu, nós vamos alcançar a promessa. Irmãos de casa, guardemos a esperança, porque nós vamos alcançar a promessa. Glória ao nome do Senhor, nós vamos alcançar a promessa. E a terceira coisa para encerrar, que acompanha a salvação, portanto é algo melhor, está aí no verso 12. Verso 12 diz assim, e eu encerro: para que vos não façais negligentes, repita a palavra negligente, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, novamente, herdam as promessas. Olha aqui, coisa que acompanha a salvação, e portanto é coisa melhor, segundo o texto aí do capítulo, do verso 12, ele diz, não ser negligente, mas imitar aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas, ou seja, imitar os heróis da fé. Imitar os bons exemplos de fé. Não somente, irmão, os heróis da fé, que estão aí em todo o texto bíblico, irmão Eliel, mas no meio da igreja existem bons exemplos de fé, irmã Kátia. Bons exemplos de fé. E o autor está falando exatamente disso, né? Há pessoas que têm o péssimo hábito de imitar maus exemplos. Conhece alguém assim? Nós conhecemos. Tem pessoas que têm o péssimo hábito de imitar maus exemplos. Ah, mas fulano faz. Ah, mas todo mundo faz. O dia que eu disse isso para o meu pai, mas todo mundo faz, ele disse, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz? Não. O texto está nos ensinando e nos autorizando a imitar não maus exemplos, né? Mas imitar bons exemplos. Bons exemplos. E aqui está falando imitar bons exemplos de fé e esperança. Então o texto sagrado nos autoriza a imitar. Quem? A imitar a Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo diz para imitar a Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a força da expressão paulina, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Eu imito a Cristo, né? Aqui nos é autorizado imitar. E o que é imitar? Imitar é agir de forma semelhante. Imitar o quê? Exemplos de fé e paciência, né? Porque este, segundo o texto, são aquelas pessoas que herdam as promessas. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Nós temos que imitar, nós podemos imitar, mas não maus exemplos. Nós temos que imitar bons exemplos de fé. Isto é algo que pertence à salvação. Isto é algo que acompanha a salvação. Então, se você tiver que imitar, imite bons exemplos. Imitemos bons exemplos. Procuremos bons exemplos de fé e imitemos. É isso que o texto sagrado está dizendo. Não sejam negligentes, não sejam relaxados, mas imitem bons exemplos de fé e paciência, porque são essas pessoas que alcançam as promessas. Ora, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão é um exemplo de fé, homem que, quando nós olhamos para o texto, nós podemos imitar. Nunca imite mau exemplo. Diga isso, diga assim, nunca imitar maus exemplos, mas bons exemplos, né? Irmãos que têm fé, os heróis da fé, que eram, irmãos, pessoas como nós, tão simples como nós. Ninguém foi super, não, mas pessoas que nós podemos imitar. Hoje eu estava conversando com o irmão Ney, nós estávamos falando de Eliseu. A sunamita olhou, Giba, para o Eliseu, chamou o marido e falou, eis aí um homem de Deus. Esse homem que passa sempre por nós, irmã Ana Cláudia, ela disse, é um santo homem de Deus. Né? Já pensou se o crente falasse assim, meu Deus, eu quero imitar o profeta Eliseu. Né? Mas não, tem gente que quer imitar o Neymar. Né? Tem gente que quer imitar o Messi. Será que nós...
Não, irmãos, eu não estou falando que eles são maus exemplos. Eu estou falando, irmão, de exemplos de fé. O texto é muito claro aqui quando fala a respeito disso. Imitar pessoas que são exemplos de fé e paciência, pessoas que herdam as promessas de Deus. Amém, queridos? Ficou claro isso entre nós? Amém. Deus abençoe a igreja. Vamos evidenciar nas nossas vidas coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe os irmãos lá em casa. Desejo para vocês aí em casa também um bom Natal, irmãos, um próspero e feliz ano novo na presença do Senhor, com coisas melhores e sendo melhores na presença de Deus. Fiquemos em pé, agradecemos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por podermos nesta noite, Senhor, ter o privilégio de estar na casa do Senhor e podermos, neste último momento, Senhor, meditarmos na Tua Santa Palavra, aprendermos acerca da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores diante de Ti, na Tua presença. Nos ajuda, meu Senhor, a produzir na nossa vida, a evidenciar na nossa vida coisas que concernem a salvação. Ajuda-nos, porque nós, sem Ti, o Senhor Jesus disse, nós nada podemos fazer. Mas que a Tua palavra, Senhor, ensinada nesta noite, seja, meu Senhor, como é a boa semente, que ela encontre nos nossos corações uma terra fértil, que possa produzir frutos de arrependimento, frutos para a salvação. Nós oramos, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares e que a Tua palavra fique, meu Senhor, no nosso coração, guardada, para que nós não pequemos contra Ti. Leva-nos em paz, dá-nos uma continuidade de semana na Tua presença, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, esteja e permaneça conosco, hoje e sempre, juntos digamos. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos nos despedir dos nossos irmãos lá de casa. Olha lá, estão lá, ó. Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado. Olha lá, ó. Família do irmão Ney, irmão Paulinho, irmã Maria, irmão Benjamin, irmã Eliude, irmão Fidelis, irmã Isabelzinha, Felipe, todos. Deus abençoe, queridos. Deus os guarde, viu? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos os irmãos. Muito obrigado.